Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Hoje vou estar à conversa com a Tamar. A Tamar é socióloga, especialista em sexualidade consciente e desenvolvimento pessoal feminino. Neste episódio vamos falar sobre amor e erotismo. Fica, vais gostar. Olá Tamar, bom dia. Olá Mafalda, bom dia. Como estás? Estou muito entusiasmada de estar aqui no vosso podcast e dou-vos já os parabéns porque é um tema que está assim bem on fire, porque as relações estão a atravessar momentos desafiantes e aquelas que não estão também podem sempre melhorar com umas pontinhas de consciência. Portanto, estou muito entusiasmada pelo que esta conversa pode trazer a nós mesmas, porque também estamos sempre em relação, assim como a quem escuta o vosso podcast. Sim, olha, seja muito bem-vinda, que é o nosso podcast para um divórcio mais consciente, e eu desafiei-te para falarmos sobre o reinício da vida sexual após uma separação. Portanto, vamos já entrar assim a pé juntos, bem diretas ao assunto, porque é um assunto super vasto e que nos vai trazer, eu acredito que aqui, muitos insights, muita informação e, sobretudo, muita luz para mulheres e homens que estão a recomeçar a sua vida e portanto, acho que pode ser mesmo muito interessante o teu contributo, Tamar. Obrigada por isso. Olha, eu queria, já agora começo a fazer o enquadramento, porque é que tive esta vontade de falar contigo, porque aqui no nosso projeto e com as famílias que acompanhamos, pais e mães divorciados, a questão levanta-se em mim várias questões. Uma delas é, caramba, o que é que se passa para pessoas que estão a passar por este processo de separação e que é sempre difícil, Tamar, mesmo quem tomou a decisão de se separar tem imensa dificuldade. Quando dizem que as pessoas separam porque não querem investir na relação, não é o que eu vejo. Eu vejo pessoas que investiram muito nas relações, podem não ter feito da melhor forma, mas investiram muito, mais se não fosse tempo e energia, tiveram muito tempo nas relações. Esta ideia que as relações acabam cedo, não tenho visto. A maior parte das pessoas que nos chegam têm relações duradouras, 10, 11, 15 anos, não são coisas de um ano ou de 2, também há, mas a maior parte são relações já bastante duradouras. E portanto, como é que, passando por isto tudo, e que é um processo difícil, porque querem recomeçar a sua vida, e a taxa de divórcio nos segundos casamentos ainda é maior do que nos primeiros. E a ver, caramba, o que é que se anda a passar aqui, não é? O que é que se passa aqui? Passamos por isto porque queremos uma vida melhor, queremos estar felizes na família de outra forma, e tentamos outra vez e voltamos a cair em relações que não nos são satisfatórias, que não nos fazem crescer, que não estamos bem nem felizes nelas. E parece-me a mim que uma das questões tem a ver com a parte íntima dos casais e que surge cedo na relação. Isto porque, na separação, nós temos percebido mais ou menos 4 tipos de perfis de pessoas que nos chegam. Há pessoas que nos chegam em ruptura, já estão-se a divorciar ou estão já mesmo divorciadas, e quando nós vamos fazer a história daquele casal, que agora é um ex-casal, já são pessoas que já há muito tempo que não tinham relações sexuais. Há bastante tempo. Há outras que mantiveram sempre as relações sexuais, mas muitas vezes em esforço e a fazer coisas que para si não eram gratificantes, muitas vezes até sentiam alguma humilhação, alguma vergonha, têm algum pudor até a falar nisso, porque sentiam-se a sujeitar a coisas que não gostam, que não estão bem nelas, mas para tentar manter a relação e manter o casamento. E estas pessoas também nos aparecem. Depois havia outras, muito menos, mas que também surgem, que estava tudo mal, há muito tempo, a única coisa boa era o sexo. E então foram mantendo a relação com uma série de dificuldades, mas o sexo sustentava aquela união
e há um momento em que deixa de ser satisfatório. Não chega só por si, não é que não seja satisfatório, muitas vezes são pessoas que até continuam a ter relações, mesmo durante o processo de separação, vão se encontrando e vão tendo, porque isso funcionava, era às vezes a única coisa que funcionava. E depois também há uma franja grande, talvez não seja uma franja, seja uma parte também significativa, de situações de infidelidade que levaram à ruptura. Estas situações de infidelidade nós percebemos que trazem dificuldades mais específicas do ponto de vista das relações e de retomar uma nova relação, nomeadamente íntima, do ponto de vista sexual, porque traz muitas inseguranças, muitos medos. E, portanto, mais ou menos são estes 4 perfis. E depois, quando as pessoas chegam e querem retomar a sua vida, Tamar, temos umas que é, ai, agora vou partir a louça toda, e começam-se a envolver em várias relações, e que depois são relações, lá está, muito caóticas, outras vezes não é caóticas, mas muito impulsivas, vamos, e que não tem nada de mal do ponto de vista moral. Para mim isso tem importância zero. O que eu percebo é que são relações que vêm de reatividade, que é, eu estou triste e quero sair desta tristeza, vou ter relações, ou estou agitada, estou nervosa, então entro em relações para me sentir mais segura, mais satisfeita. É muito reatividade. Depois há outra reatividade que é, tenho medo, não vou, e as pessoas deixam de ter e relacionar-se intimamente com outras, às vezes ao longo de muitos anos. E depois há um caminho que eu acredito que podia ser o saudável, que é, bora lá ter relações mais conscientes. Aprender com o que tive, crescer com o que tive, com o que tenho, para poder vir a ter uma relação, construir uma relação com outra pessoa mais saudável, mais consciente e até mais prazerosa do ponto de vista da intimidade e sexual, para crescimento pessoal. E então era por aqui que eu queria falar contigo. Primeiro para entender, não é? Estes vários quadrantes e o que é que acontece em cada um deles e o que é que se pode fazer para as pessoas, o que é que as pessoas podem fazer para superar as dificuldades de cada um, que são diferentes em cada um, acredito eu. Depois, como é que podemos sair desta reatividade do bora, ou não vou, tenho medo, para irmos para uma zona de maior consciência. Pronto, basicamente isso tudo que quero ouvir de ti. Olha, 4 quadrantes assim mesmo muito interessantes, que espelham bastante a realidade, e portanto eu acho, sabes, que em primeiro lugar isto é muito importante e até curador, nós podermos escutar que, ok, isto está a acontecer a uma série de casais, não me aconteceu só a mim e à minha parceria, isto é real, isto é fenómeno destes tempos. E embora eu trabalhe não numa perspectiva sociológica com a sexualidade, portanto eu basicamente trabalho com a vertente educativa e terapêutica, a verdade é que eu venho da sociologia e eu costumo dizer realmente há uma socióloga em mim, porque o que é que o sociólogo faz? O sociólogo observa os fenómenos sociais e também o impacto que isso gera no indivíduo, não é? Esta questão de nós indivíduos e a sociedade, como é que um impacta o outro, e como é que é este fenómeno de nos relacionarmos, neste caso a sociologia mais em grupo, enquanto a psicologia mais no um a um, não é? E o que é que acontece nesta questão do casamento, que a sociologia e a psicoterapia andam a observar, e até a antropologia, não é? No ramo familiar, andam a observar já há um tempo, é que nós somos a geração, e agora estou a dizer nós, é aqueles em que os pais casaram até aos anos 70, no máximo, e portanto todos os filhos que vêm dessa geração, houve um corte com aquilo que era as expectativas e os códigos de estar numa relação. Até aqui tinha muito a ver com manter a estrutura familiar. E manter a estrutura familiar naquilo que são as necessidades básicas, não é? Então era dar o teto, era dar a roupa, era dar a comida, era dar a educação. E o casal ficava unido por este objetivo comum. E o que se observa que aconteceu daí para a frente é introduzimos a componente realização pessoal, felicidade, e tens que me dar tudo aquilo que eu preciso. Porquê? Porque se a mulher já estava, algumas mulheres dessas famílias até aos anos 70 já estavam no mercado de trabalho,
a partir dos anos 80 a coisa cresceu muito mais e hoje em dia praticamente não temos mulheres com a profissão doméstica, não é? Que era tão comum antigamente. Portanto, a mulher ganhou autonomia financeira. Ok, em Portugal ela não é maravilhosa, porque os nossos ordenados são miseráveis, e eu venho agora de uma estadia prolongada em Espanha, que é só aqui ao lado, E não tem nada a e ver. eu assim, oh meu Deus, já para não falar dos países do centro da Europa, e muito menos dos nórdicos, percebes? E então, ok, mas dentro da nossa história nós ganhamos aqui alguma autonomia financeira, e, portanto, as relações, e neste caso a relação mais formal, que é o casamento, mudou bastante. E depois estamos realmente a viver tempos em que, como a minha própria mãe diz, ai, vocês vão buscar dúvidas e questões que são complicadas. Assim vocês nunca vão ser felizes, não É é? Que é muita o quê? pensação, não é? É Muita muita pensação. pensação. Nós não fazíamos isso. Olha, nós tínhamos um objetivo anual, sabes? Que era ou comprar os cortinados para a sala, ou garantir que tu tinhas não sei o quê, ou irmos de férias não sei o que mais. E pronto. E assim, pois não, esquece, esquece. Então, o que entra aqui em nós é o chamado da alma, as relações como alimento para a alma. Só que o que é que nós. Está certíssimo, ok? Certíssimo, porque é a evolução geracional. Se nós andássemos aqui a repetir padrões, isto não evoluía, não é? Só que o que é que acontece? O erro que houve aqui nesta evolução foi nós pormos o alimento para a nossa alma todo a vir de uma única pessoa, um companheiro, um marido ou mulher, um parceiro ou uma parceira. E isso é literalmente impossível. Portanto, não só é impossível, portanto, é tonto nós andarmos a perseguir, como é o que prejudica as relações, ok? Porque o que acontece, seja por padrões que também precisam de ser trabalhados pelas pessoas, por exemplo, de níveis já não tão saudáveis de dependência, não é? Que o casal entra muito em processos fusionais. Ou a própria maneira como a sociedade está estruturada faz com que seja muito difícil nós mantermos relações fora da dinâmica casal ou família. Porquê? Porque andamos sobreocupados. Nesta fase, então, tantas pessoas que estão super desmotivadas com os empregos, seja pelas tarefas, seja pelo ambiente profissional, seja pela instabilidade, e outras tantas que inclusive estão sem empregos. Portanto, como assim agora vamos nos inscrever no clube de ténis, como assim vamos fazer umas aulas de salsa ao fim de semana, tipo, não há pachorra, não há mude, não há nada para tudo isso. E sabes aquela expressão que se diz muito quando nasce um bebê, que é preciso uma aldeia Para criar uma para criança. criar uma criança? A verdade é que é preciso uma aldeia para tudo. Um casal também precisa de Precisa de uma uma aldeia, aldeia. seja para fazerem coisas juntos, seja inclusive, e este é outro ponto que eu quero aqui destacar antes de falar destas 4 dinâmicas, e para fazerem coisas separados. Que é para quê? Que é para eu continuar a manter a minha individualidade, voltar a lembrar-me de quem eu sou, e quando regresso a casa, eu estou eu. E permito que o outro volte a reapaixonar-se por mim. Porque quanto mais juntos nós estamos, seja naquilo que, como é que tu chamas? A Cooperativa, cooperativa. não é? E eu chamo o trabalho de equipa, a equipa, não é? A equipa funcional, isso não desperta a alma, ok? Isso facilita as rotinas, a produtividade desta dupla, mas é um deserto gigante para a alma. Pronto. Então, em primeiro lugar, nós precisamos de contrariar aquilo que a sociedade nos está a empurrar, porque não é saudável, não é a orgânica que faz florescer as relações, e quanto mais nós acharmos que a resposta vai vir de fora, mais isso nos vai prejudicar à partida.
Tu estás a querer comentar alguma coisa? Estava, nota-se, é? Sim, 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 sim. É que fiquei a pensar na proposta da aldeia para podermos ter as tais experiências também separados e estava-me a ocorrer um input que a Esther Perel Sim, traz também para esse efeito, que traz muita energia e muita reapaixonar vermos o nosso parceiro no seu elemento natural. E muitas vezes quando exatamente. vamos para a aldeia, não é? Quando saímos de portas fora e cada um pode ir fazer as coisas que gosta, nós observarmos o nosso companheiro ou ele observar-nos a nós, na nossa cena, naquilo que nós gostamos mesmo muito, não é? Seja jogar ténis, seja a fazer um piquenique, seja na conversa com uma amiga e ele estar-nos a observar, nós estarmos a observá-lo a ele, a jogar futebol com os amigos e conseguir vê-lo e ele ver-nos nos nossos elementos naturais, então estamos entusiasmadas com essa energia toda, com essa muito mais ligadas a quem somos, à nossa natureza, não é? À nossa intuição, à nossa pica, que traz essa energia e volta-nos a ajudar a reapaixonar um pelo outro, ver um no outro. Exatamente, exatamente. Que é isso que nós realmente precisamos para combater o esmagamento que a rotina nos traz, seja, lá está, a nossa paz interior enquanto indivíduos, seja a harmonia de casal, porque eu costumo ter reflexões assim com a minha mãe, porque me lembro bem do que era a vida deles, porque era de facto difícil, no sentido de, enquanto casal jovem, conseguir tudo, mas a verdade é que eles conseguiam fazer imensa coisa. E se nós formos comparar, é porque de facto, olha, não tinham que responder a mensagens no WhatsApp e nas redes sociais e nem tinham que andar nas redes sociais, não é? Exato, exato. Conseguiam sair a horas muito mais decentes dos empregos, não havia as filas de carros que existem, não é? Não havia aqueles corredores gigantes dos supermercados. Olha, por exemplo, é uma coisa que eu deixei mesmo de fazer, porque é do estilo, eu entro num hipermercado, há tanta coisa, eu fico tão cansada de andar, eu prefiro ir aqui muito mais perto, que não me disperso, percebes? Porque aquilo é demasiada oferta, demasiado pensar em escolhas. Para que é que eu preciso de 30 marcas de iogurtes e 30 variedades? Tipo, sabes, é esta complexificação que só veio pesar-nos Uhum. e depois nós, é isto, andamos esgotados, chegamos a casa um farrapo. Portanto, isto é uma Exato. coisa também que eu alerto muito os casais, que é, não podes dar a tua melhor energia toda até à hora de voltares para casa. Exato. Porque não é migalhas o que tu podes levar. E muito menos receber também, não é? Uhum. Porque se os dois estão assim, e isso geralmente acontece, porque o que é que acontecia quando a mulher estava em casa, não é? Havia ali aquele lar preparado que amortecia toda a frustração, toda a resmunguice do homem que vinha do seu dia de trabalho intenso, percebes? As Uhum. crianças já estavam calminhas, limpinhas e lavadinhas, e agora é toda esta turbulência do No final do toque de dia. caixa, Uhum. não Uhum. é? O general, a general, não sei o quê, Exato. tudo. É. Portanto, então é muito isto. Isto dá trabalho? Dá. Uhum. Porque é a tal coisa, parece que estamos a correr em contraciclo porque a vida não facilita nada. Depois há muitos amigos nossos que nos dizem, mas é assim, mas ser adulto é assim. Opa, lá está, vocês se calhar estão a pensar demais. Agora, quem realmente despertou aqui um pouco a sua consciência, o que eu incentivo sempre é continue, mas vai dar trabalho, porque precisamente a Esther Perel, para quem não sabe, é uma terapeuta de casal e sexual super conceituada, ela é assim mesmo uma grande referência, tem muita coisa disponível no YouTube e no seu website, e ela, e agora perdi-me com esta questão porque estava a pensar, e ela também tem podcasts muito interessantes, ela diz muito que o bom sexo dá trabalho. E Uhum. quem diz o bom sexo, ela ao fim e ao cabo também está a falar de uma boa relação, dá trabalho. O que é que isto significa dar trabalho? São casais que fazem uma pausa nesta loucura, desta espiral
da produção, não é? Do fazer. E da eficiência, não é? Eu acho que E da disseste uma coisa tão, eficiência, tão importante, Tamar. Esta coisa da eficiência tira imenso gosto, prazer, satisfação das coisas, não é? Quando estamos na cena da eficiência, Eficiência, desliga sim. uma parte nossa Sim. do brincalhão, da experiência, do Da arriscar, espontaneidade. da espontaneidade, isso, não Que é é? o que a libido e a energia erótica mais precisam, é desta espontaneidade, é desta autenticidade do fiz, disse, porque me apeteceu. Porque apeteceu, exato. Sei lá, não E não sei, produz nada de saiu-me. especial. Exatamente, saiu-me. Porque é aí que nós permitimos também que o outro nos conheça realmente e não na eficiência. Na eficiência é, ok, uma pessoa organizada, uma pessoa, mas o meu coração não dispara por causa disso. É quando eu entro na intimidade. E a intimidade muitas vezes é isto, é uma vulnerabilidade. As pessoas também acham que vulnerabilidade só tem a ver com mostrar fraquezas. Não, vulnerabilidade é quando eu mostro o meu eu. Porque até quando eu mostro aquilo que eu acho que é uma qualidade minha, há sempre o risco de alguém não gostar, criticar, julgar. Portanto, é sempre um risco quando nós nos mostramos, seja no nosso melhor, seja no nosso pior, ou seja, nesta espontaneidade que nós nem percebemos se é bom ou se é mau, não é? E, por exemplo, um exemplo que eu costumo muito usar em termos do corpo físico, porque as mulheres muitas vezes também se debatem com questões nisto da vulnerabilidade de expor o corpo nu, sobretudo com as transformações que ele vai tendo com a idade e as fases de vida, que é, agora pensa em todas as outras tuas relações, ou se só teve uma mais significativa, pensa nessa tua relação, e o que é que o teu parceiro ou parceira diz do teu corpo. Então, e as respostas vão sempre parar aos detalhes. É o pé que não sei quê, é a cova que faz quando sorri, sabes? São pequenos detalhes que têm a ver com isso, porque sorrir todas as pessoas sorriem. Agora, não há dois sorrisos iguais. E é isso, é a maneira como tu sorris. Não é o sorriso, é a maneira como tu, Mafalda, como eu, Tamar, sorrimos, que vai apaixonar alguém, que não tem que ser só o nosso parceiro, é as pessoas que se ligam a nós e que captam essas características. Por exemplo, eu agora neste momento estou a viver onde cresci, novamente, em Almada, e é muito giro, porque quando reencontro colegas ou amigos, às vezes sou chamada, não é? E no outro dia disseram isto, assim, eu ouvi um riso e lembrei-me logo de ti, então olhei, virei a cara e eras tu. Eu assim, o meu riso? Sim, ris, alto e super... E assim, pois é, toda a gente diz, sabes? E então é isto, é esta característica, esta pessoa está a envelhecer, mas o sorriso está lá, e o sorriso depois lembra episódios felizes que tivemos, percebes? Então, ao fim e ao cabo, as relações, elas prosperam quando nós vamos nos focando cada vez mais nestas histórias positivas, nestas narrativas de cumplicidade, de entreajuda, de inspiração e de admiração, de companheirismo e também de erotismo, ok? Pronto. E isto ainda que tu me trazes, em rigor, tudo isto vai ter que ser lido e vai ter que ser enquadrado à luz deste paradoxo, que é um paradoxo, e por ser paradoxo não tem uma resposta simples, uma solução óbvia, ela é extremamente complexa, mas lá por ser complexa não significa que nós a cada dia não possamos dar passos, que têm que ser conscientes para equilibrar este paradoxo, que é o quê? Uma relação duradoura e uma relação com potencial para crescer, ela precisa que estes dois eixos sejam animados, alimentados, que é o eixo do amor e o eixo do erotismo. E nós parece, sim, são duas componentes fundamentais de uma relação. Pois é, só que o que acontece na esmagadora maioria dos casos é que à medida que o amor vai crescendo, ele vai matando o erotismo.
Má E notícia. quando o trouxeste. erotismo está bem lá nas lonas, a malta começa a pensar, espera lá, eu se calhar já não amo esta pessoa. Não, o que acontece é, ok, eu não estou a sentir atração por esta pessoa, mas não necessariamente amor. Então, esta separação destes dois pilares, nós entendermos que eles são um pilar em si, que estão ligados, mas que um não pode não ter nada a ver com o outro. Mas o amor, que é este sentimento tão nobre que todos nós queremos, ele literalmente mata o erotismo. Então, É o o quê? O casal... amor, Tamar, que mata... O que é que no amor O mata que é o que erotismo? mata? Sim, o que é que acontece? O amor, para crescer, ele aponta sempre para estabilidade, segurança. E por estabilidade eu estou a dizer, todos os dias, tu vais garantir isto, porque tu sabes que eu preciso disto. E eu também vou garantir para ti. Portanto, estás a E é falar de aqui que entramos, previsibilidade, de rotina, previsibilidade, rotina, acomodação, acomodação. Ok. que são componentes importantíssimos para a Cuidar, não nossa... é? Também. Cuidar, exatamente, cuidar, nesta perspectiva mais do estrogênio, que tem muito a ver também com o papel de maternidade e de paternidade, ou seja, entramos aqui, já não são dois adultos que estão a encontrar-se no mesmo plano, há aqui uma decalagem, em que um é o adulto e o outro, não é, que é o cuidador, e o outro é a criança que precisa, não é, que está ali mais dependente. E isto são características fundamentais para o nosso bem-estar, entendes? Aliás, já está provado que quem não tem está sujeito a mais doenças físicas, inclusive, não é? Sim, porque Então, dispara os níveis de ansiedade, não é? Isso depois traz uma série de exatamente, consequências. exatamente. E imunidade, tudo isso. Exatamente, é. E o que é que acontece então? Ok, bora, não é? Com as ferramentas que sabemos, regar esta componente do amor. Só que o que acontece é que, fruto também desta hiperromantização, este extremo valor que se dá ao romantismo e ao amor, sobretudo a nós mulheres, porque houve uma forte repressão, lá está, do outro pilar em nós, não nos foi permitido expressar o nosso erotismo natural, não foi permitido nós explorarmos e aventurarmos-nos na nossa sexualidade. É quase como se nós não soubéssemos que este pilar não só existe em qualquer tipo de relação, como ele é aquele que nós mais devemos cuidar numa relação prolongada, porque é aquele que mais vai sofrer à partida, ok? Então, quando tu dizes que este casal diz que a única coisa boa é o sexo, de facto há casais assim, também já os tive, mas de facto em menor número. Porquê? Porque eu trabalhando a sexualidade, eles dizem, isto está resolvido, não é por aqui. Mas isto é a prova, lá está, dos dois pilares, Pois que é, pois é. mesmo que este, agora que eu estava a falar, esteja bem, não, espera, se a outra parte toda, porque o que é que o amor também revela? Uma cumplicidade, não tanto de feromonas, a tal química que nós falamos, mas uma cumplicidade também de projeto de vida. E de personalidades, e de estilos de adaptação, e de negociação, e de cooperação, portanto, todas essas coisas... Valores, não é? Propósitos, valores. Valores, exatamente. Portanto, aí ok, isto é mesmo, é por isso que é um paradoxo, que é, cada casal vai ter que nivelar o que é que e como alimenta estas duas áreas, sendo que tem que estar atento porque às vezes a coisa muda, não é? Não é estar sempre a temperar 50-50%, não é? Às vezes estamos mais físicos e o erótico precisa mais porque, ok, o amor está mesmo consolidado, então agora bora lá para aquela parte. Mas entretanto, passado um tempo, acontece a morte de um ente querido. E alguém fica com a sua libido super apagada, porque faz parte, pode fazer parte do processo de luto.
Então tem que voltar a carregar mais do amor. Lá está, aí entrar no papel de cuidador, de motivador, de incentivador e etc. Percebes? Então a consciência ela é muito importante para isto, para nós conseguirmos nos autorregular e corregular o que é importante. Então o dar trabalho, ao fim e ao cabo, tem a ver com isto, é desenvolver a consciência e ter a motivação para arregaçar as mangas e ver, ok, o que é que precisamos? O que é que nos está a faltar? O que é que está a funcionar muito bem, não toca, não mexe, e até o que é que pode ser melhorado. Fazemos este balanço, ok, com a vida real, como nos está a acontecer, o que é que podemos fazer? Por exemplo, um casal que me chega em setembro e que tem filhos, esquece, não é? Porque é a entrada no ano escolar, que é sempre um mês muito turbulento, e então é do estilo, olha, naveguem com o que têm a setembro e se calhar vem aí o 5 de outubro, que até é um fim de semana prolongado, e vão. Portanto, comecem já a planear deixar os putos, algures e etc. E repara, isto é também uma característica do erotismo, que é o quê? Ter uma visão, ter uma meta apelativa que ajuda a atravessar os dias mais chatos, mais estressantes, mas ao menos há lá, como eu costumo dizer, há uma cenourinha que está ali a ser-nos mostrada e que nos dá o alento para perseguir, não é? Pronto. E portanto, o que eu muitas vezes digo a estes casais em que o sexo é bom, mas depois nada funciona, é se vocês querem continuar juntos, levem a vibe com que vocês ficam depois deste encontro sexual para uma motivação para se trabalhar se isso ainda vos faz sentido. Vocês ainda querem ficar juntos? Então façam diferente, que é o quê? Levem o erotismo para o amor neste sentido de estarem mais disponíveis para terem discussões de outra maneira, não é? Portanto, não dizer sempre aquelas coisas que já sabem que vão levar a atrito e a separação, ou seja, separação no sentido de não se chegar Falta de a conexão uma... naquele momento. Exatamente, pronto, etc e tal. Portanto, muitas vezes é isso, ok, não é passar a fazer sexo todos os dias, é o que é que este estado em que o sexo vos põe, como é que ele pode ser transposto para, não é? Porque se no sexo os vossos corpos encaixam tão bem e não dá trabalho nenhum, então as vossas personalidades se calhar podem encaixar, mas com trabalho. Pronto, então este caso eu acho que tem a trazer isto, mas lá está, em muitos casos provam também que não é pelo sexo que se mantém uma relação. Ele não é de todo o elemento fundamental. Sem dúvida, é um mito, não é? É um mito, sem dúvida, que é toda esta componente do amor, porque o amor depois desenvolve-se para amizade, que é uma coisa muito importante depois num casal muito mais longo, e no respeito, que é uma coisa que nós também pensamos que é um dado adquirido, mas depois vamos a conhecer muitos casais e não há respeito. Estamos a falar daquele respeito até do dia-a-dia, não é? Do obrigado, do obrigado, favor, exatamente. Estás aqui, olha, importas-te de, será que podemos, em vez de ser aquela coisa muito de... Que vem de um dado, de uma posse e de um dado adquirido e de a pessoa como um objeto que está ali convenientemente para facilitar o meu dia-a-dia, não é? Pronto. E é aí que lá está, é o lado sombra desta estabilidade e desta previsibilidade. Portanto, mas o que acontece aqui é, não, o sexo não é fundamental, não é ele que salva, mas também o que é que se costuma dizer? Pois ele não é, mas quando ele não há... Ele mata. Ele mata, portanto, quando ele não há, ele também põe em causa tudo. Então, ao fim e ao cabo, também é importante. Pronto, a questão está aí, não é? Que é, quando a relação vai bem, ninguém se preocupa muito se o sexo não está assim tão bem, não é? Quando a relação vai mal, então, de repente, dá-se um grande foco ao sexo, porque muitas vezes, e como tu disseste bem, os problemas dos casais estão lá. E, portanto, agora partindo para este caso, que é muito comum, e eu gosto sempre muito de dizer isto quando sou convidada para este estilo de programas, onde há uma audiência maior, é muito mais frequente do que aquilo que vocês se calhar pensam,
a quantidade de casais que não faz sexo há já alguns anos. E isto vem porque podem ter escolhido o formato companheirismo e amizade, e está tudo bem. É um formato que eu acredito também que vai evoluir, fruto desta consciência de que eu numa pessoa não posso ter tudo. E se calhar, de uma maneira mais consciente, nós até podemos ter outros parceiros sexuais que não são nossos companheiros de vida e, portanto, que alimentam esta parte, esta área da nossa vida, que é só uma fatia, mas é realmente com esta pessoa que eu quero fazer tudo o resto. É nesta via de que eu quero crescer, quero ter a minha família. Exatamente, quero ter a minha família, quero fazer coisas com os filhos, é com esta pessoa que eu quero fazer coisas com os filhos, portanto ele não é só o pai dos meus filhos, é o meu companheiro de vida, mas com o qual eu não faço sexo. Eu acredito que nós estamos já a trilhar um caminho em que, isto pode parecer muito absurdo, como assim os dois sabem que cada um tem os seus casos e afins? Mas a verdade é que sempre aconteceu. Hoje está a acontecer, mas às escondidas. E muitas pessoas sabem, não é? Não estão a ser, essa infidelidade não está a ser uma mentira porque elas sabem. Só que não enfrentam a situação, isso fica em segredo, porquê? Porque a relação está a funcionar para elas, ao fim e ao cabo. Não é este padrão da submissão, não, isto realmente funciona para mim, está tudo bem, não é? E se calhar até é melhor formato possível, porque Exatamente. tem tudo o que quer desta pessoa e se calhar uma coisa para mim não era tão confortável. Ainda há muitas mulheres, da tua experiência, agora vou só desviar aqui um bocadinho, mas retomamos já, Tamara. Ainda há muitas mulheres na tua experiência cujo a vida sexual de facto não lhes traz prazer? Há muitas. E isto pode-se pensar que é por defeito do meu trabalho, não é? Ou seja, ninguém vem porque está tudo bem, mas os estudos continuam a apontar nesse sentido. E não vamos já pensar que a questão é delas, nem dos homens, tem muito a ver com questão de falta de educação para uma sexualidade positiva. E o que eu quero dizer por sexualidade positiva é literalmente o beabá. Ponto número 1, conhecer o corpo. Eu tenho que conhecer o meu corpo. Quando eu me vou relacionar, eu já tenho que ir a conhecer o meu corpo. E aqui estamos a entrar no domínio do autoprazer, da masturbação, que é uma coisa fundamental no processo de crescimento, que é ali pela adolescência, e que eu, mesmo mulheres ainda na casa dos 20 anos, eu ainda ouço tanta história de meninas que foram apanhadas pelos pais ou pelos avós, e é aquela coisa, tira a mão daí, menina feia, se vem de uma tradição católica, Nosso Senhor ficou muito zangado contigo, agora, quer dizer, sabe, isto é de uma violência que depois faz isto, não é? Portanto, esta menina estava a seguir um impulso de prazer super saudável, super orgânico, super natural, e depois vêm os adultos, que são uma referência para ela, dizer que aquilo é mau. E nós só temos duas escolhas, ou continuamos, e depois até podemos continuar com culpa, mas continuamos, ou então paramos. É o que acontece aqui geralmente, percebes? E portanto, muita falta de exploração por causa disto, a este nível. Depois também pode ter a ver com falta de experiência em termos de parceiros sexuais, porque uma coisa é eu conhecer o meu corpo, lá está, que é fundamental, mas depois quando eu estou a dois, o outro vai sempre trazer algo que eu conheço, que eu não tinha percebido só através da relação comigo mesma. E o que acontece com vários parceiros sexuais é que são pessoas diferentes, vão dar inputs diferentes. Então eu vou ficando cada vez a conhecer mais. E o que é que acontece uma vez mais na socialização das meninas, das jovens? É-lhes dito, guarda-te para o tal. O tal é o homem decente, é o bom homem, aquele que tem uma carreira, aquele que vai amá-la, aquele que tudo e mais alguma coisa, menos que vai ser um bom amante. Exato. Isso não conta que é um para homem nada. sério, não é? Um homem sério. Um homem de valor,
melhor, ok, Exatamente, que vai querer saudável, quer ter família. família, exato, consegue sustentar a si e aos seus. Sim, Exatamente. Entendes? não precisa de ser sexualmente Exatamente. apelativo e satisfatório para lá. Exatamente. É. Portanto, esta história de aguenta os teus cavalos até ao tal, faz o quê? Faz com que a gente receba aqui estes códigos de não podes tomar a iniciativa, não podes relacionar-te eroticamente com o teu grupo, não é? Com os amigos que vão demonstrando interesse por ti, fecha, tapa, e depois vem aquela coisa, concentra-te nos estudos. Uhum. Então, mais uma vez, estas coisas da eficiência. Na nossa adolescência, nós recebemos tantos códigos de eficiência e tão poucos de emoções e de relações. De satisfação. E de satisfação. E depois o que é que acontece? A malta é eficiente, tira o seu curso, faz a sua coisa, então agora arranja emprego. A malta arranja emprego e depois chega ali àquela idade, que varia, mas pronto, que cada vez está a ser um pouco mais tarde, e eu acho bom, mas vá chegando ali no máximo pelos 30, de repente a família e o círculo à volta o que é que diz? Então, está na hora de casares e teres filhos. Mais uma vez, o que é que isto tem a ver com prazer e sexo em si? Nada. Então, vamos para o casamento nesta ótica de agora temos que ser eficientes na produção de família. E isto não tem que ser assim, então, este esquema que eu estou aqui a falar de uma maneira mais genérica, mas façam a transposição para a vossa narrativa íntima, quem nos está a escutar, e certamente vão encontrar aqui alguns pontos, porque quem consulta, o que eu faço é isso, ou em programas formativos maiores, nós começamos sempre com isto, ir lá à nossa história. Para quê? Para perceber os pontos onde esta nossa energia erótica e sexual foi podada, castrada, reprimida, e isso fez com que nós próprias nos desconectemos delas. E, portanto, esta história de a mulher apetecer sexo, ponto número 1, e depois de ter grandes níveis de prazer, é uma coisa que de facto não é fácil, porque ela não vem com isto tudo. Agora, olha o grau de deseducação que existe, porque muitas mulheres chegam até mim logo com este diagnóstico do Dr. Google. Tamar, eu devo ser frígida. Sabes, esse potencial que tu estás a propor do vai lá atrás descobrir onde é que isso te aconteceu, onde é que cortaste com o teu prazer, onde é que cortaste com o explorar, onde é que cortaste com acreditar que isso é bom e que podes ir lá e que podes chegar a níveis de prazer, porque tira-nos da ideia de que é um problema com que nascemos com ele. Exato. E traz a esperança de, se eu adquiri isto, também posso desadquirir, não é? Se aprendi isto, também posso desaprender. O que é que tu sugeririas a uma mulher que nunca teve ou deixou muito cedo de ter essa experiência de explorar o seu próprio corpo e agora sou uma mulher crescida, mãe de filhos, eu não tenho lata de ir ali a uma sex shop, estar a fazer perguntas e pedir coisas, não tenho, não consigo, não me peçam isso. Mas o que é que tu sugeres, ou podes sugerir aqui, que pode ser um bom começo para começar a redescobrir esse contacto consigo própria? Tem muito a ver com o ligar-se ao corpo. O que é que tem a ver com isto de ligar-se ao corpo? É de remover as camadas em que ela não sabe, lá está, não conhece, portanto conhecer, olhar e tocar, né? Primeiro olho, depois toco, ou o contrário, se olhar para mim for mais desafiante, então eu começo a tocar. Sabes que eu tive que começar a passar trabalhos de casa que eu nunca pensei que tinha que passar, como pôr de manhã creme corporal no corpo todo. Porque, sobretudo, mulheres mães dizem-me que nem o creme corporal põem de manhã. Então, repara, qual é a ligação que há ao corpo? Não há. Então, o creme corporal serve, e mais uma vez, aqui alguém nos está a ouvir que está nessa circunstância, o creme corporal, que não leva nem 5 minutos, lá está, não pode ser feito em 30 segundos, mas que nem 5 minutos leva, tem muito a ver, eu estou aqui a tentar exemplificar, mas nós não estamos a ser vistas, tem muito a ver com isto, com levar a mão às várias partes do corpo,
para eu sentir, eu tenho um corpo e este corpo está aqui a manifestar coisas, seja calor, seja arrepio, seja tensão. O que é que está aqui? Não é? Eu neste momento estou quentinha cá dentro, mas tenho as extremidades do corpo frias. Faz parte, estou a falar de um tema que eu gosto bastante, estou a rir, portanto o corpo, mas as pontas estão frias porque eu estou parada, hoje está um dia mais fresco, entendes? Esta é a primeira consciência. Okay. Para a seguir vem o que é que eu gosto, o que é que põe bem o meu corpo. E depois eu vou começar a pensar, 8 horas sentada ao computador eu não gosto, então se calhar tenho que fazer aqui umas pausas. E porquê é que eu estou todos os dias a ouvir estas músicas? É porque os meus filhos, a quem eu vou deixar à escola, gostam. Mas espera lá, qual é a música que eu gosto? E de repente conectar-me, tipo, esta música, e se calhar até vou a cantar, porque ninguém vai no carro comigo, percebes? Então tudo isto são momentos que provocam reações ao corpo e eu percebo, eu não sou só uma cabeça, eu não sou só algo que tenho que fazer, eu sou um sentir e eu sou um ser. E portanto, quando eu falo de autoconhecimento, nunca é só do corpo, é também de nós, na nossa identidade, aquela que não altera, ou chamada nossa essência. E isso é muito importante para a sexualidade. Pronto, então, por exemplo, só estes 5 minutos do coisa já são importantes. Depois, uma massagem, que não tem que ser técnica, mas é isto, sabes? É um toque, e perceber quais são as zonas do meu corpo que melhor reagem. Então deixa ficar mais tempo aqui. E depois todo um conhecimento do próprio genital. Porque as mulheres que se masturbam, porque ainda há muitas que não conseguem ultrapassar essa barreira, lá está, que vem da culpa e do pecado e do sujo, etc., fazem-no de uma maneira que é masculinizada. Que é o quê? É aquela fricção rápida, intensa, que não é a única maneira, nem aquela que é melhor para a maioria das mulheres. Então nós precisamos de um ritmo mais lento e ao mesmo tempo com estímulos mais variados, que não só a fricção super linear. Círculos, diferentes tipos de pressão, toque e pressão, diferentes tipos de estímulo, não é? Passar com o toque, com o dedo de determinada maneira, e depois nisso os objetos sexuais são ótimos, não é? Porque têm aquelas plumas, têm aquelas coisas todas, e isso faz despertar. Tipo, eu tenho aqui um genital. Porque essa é outra coisa que eu trabalho bastante, a consciência do genital no nosso dia-a-dia. Porque senão, se nós não pensamos nisto... Se nós não pensamos nisto, literalmente está apagado, está morto, não existe. Então isto são só pequenos exemplos, lá está, de como trabalhar. Ok, então estávamos nos casais que há muitos anos não têm muitos sexo. Anos que não têm sexo, não é? Pronto, quem não está satisfeito com isso, o que eu noto é, de facto, é uma barreira gigante que se criou. Ou seja, e aqui um alerta, não deixem de facto passar tanto tempo, porque quanto mais tempo passa, mais a barreira de cimento vem assim mesmo super dura e depois partir essa pedra é complicado. Porquê? Porque o sexo também nunca é só físico, ele tem uma componente emocional. Então, sobretudo, o que estes casais acumulam é muito ressentimento, muita mágoa, muita frustração de coisas que não foram ditas, de coisas que não foram observadas, ou seja, até podem ter sido ditas, mas não foram correspondidas, não foram resolvidas, e, portanto, muitas vezes é o sexo que paga. Ainda há muito também esta coisa da mulher usar o sexo como punição. E é sempre para coisas emocionais. Ou coisas que parecem, lá está que os homens ainda dizem muito, isto é um grande estereótipo, mas é verdade, ela passa-se porque eu não estendo a toalha, não sei o quê, não é? Deixo a toalha no chão molhada.
mas eu acho isso completamente irrelevante e não é para isto que eu entrei numa relação. Pois, mas não é, toalha. O que ela está a canalizar a sua raiva e o seu ressentimento de maneira inconsciente. Pronto, que de facto não ajuda a nada. Se ela pudesse dizer o que realmente a incomoda, e muitas vezes o que a incomoda é a falta de presença, não é? Portanto, uma falta de iniciativa quando ela chega com os sacos, carregada com os sacos, ou quando ela até tirou um momento para si e foi dar um jeito ao cabelo e ele não percebe. Portanto, é essa falta, quando eu digo presença, não é só a pessoa estar lá, não é? É estar, olhar, ver, ouvir, escutar, não é? Sim. E, portanto, muitas vezes é isto, não é uma questão sexual. E o que eu trabalho com os casais é, vamos manter assim o sexo, vamos trabalhar as outras coisas e vamos trabalhar desde já a intimidade física. Porque uma coisa também que esta nossa sociedade doente nos fez chegar é sexo, ou melhor, sexualidade é sexo e sexo é sexo com penetração. E, portanto, como não há sexo com penetração, não há mais nada. Não há a nossa sexualidade, não há... Então, eu gosto de trabalhar muito com esta noção da intimidade física. E sabes o que é que eu noto logo? Como é que eu avalio como é que está a intimidade física de um casal? Eu tenho o sofá, é aonde é que eles se sentam. Porque eu não digo onde é que eles se sentam, eles têm um sofá. E aqueles casais que ficam cada um na ponta, eu tenho de tudo, não é? Eu tenho o casal que senta cada um na ponta, eu tenho o casal que fica a meio, eu tenho o casal que fica junto, com os ombros a tocar-se e a perna, e tenho o casal que fica mais ou menos junto e de mão dada. E que depois, enquanto estão a falar, olham um para o outro. Portanto, há aqui toda uma ressonância corporal, que isso é intimidade física. Mas aqui no nosso contexto, Tamara, desculpa interrompi-te, vê se queres continuar. Sim, o que eu ia dizer é também importante os casais observarem quão é que andam nas suas rotinas a despender tempo para esta intimidade física, que muitas vezes tem só a ver com isso, é passar uma mão nas costas enquanto alguém está a tratar da louça ou do jantar, dar um apalpão, dar uma vestinha no ombro, pôr a cabeça no peito, só por si. Isso não é um meio para nada. Isso é um momento, lá está, de conexão através de uma intimidade física, porque nós não fazemos isto com todas as pessoas, nós não damos um apalpão aos nossos amigos, não é? Pronto. Eu ia-te propor, aqui no nosso contexto em que as pessoas já se separaram, não é? Mas que tiveram de facto muitos anos sem contacto sexual, sem relações sexuais, e agora agora estou outra vez livre, estou livre para uma nova relação e tenho medo. Porque de facto há muito tempo que não tenho relações sexuais, sinto-me inseguro no meu corpo, não sei se sou capaz outra vez, pronto. Será que não tivemos relações porque eu não sou desejável, eu não atraio a outra pessoa? Não. Pode vir isto? Ou pode vir a outra resposta que também me parece que às vezes prejudica o ter novas relações de forma consciente. Não tem que ser para serem relações duradouras, há relações super conscientes e importantes na nossa vida que podem ter sido até curtas, mas que foram relações de crescimento, relações de descoberta, portanto não estou a falar de ter que ser uma relação duradoura, mas são relações que vão muito na tal reatividade, que é, não sei quantos anos não tenho sexo, agora tudo o que mexe serve, eu agora vou a todas. Também me parece que às vezes é uma forma de não ter que lidar com medo, outras vezes é mesmo a carência e pronto, mas lá está, tanto numa situação como noutra estamos em reatividade e pouca consciência. Como é que pessoas que tiveram este tempo todo podem reiniciar com novas pessoas esta exploração, este voltar a si? Olha, em primeiro lugar tem a ver com isto, fazer aquilo que eu chamo a recapitulação do que é que foi esta sua história, isto tudo que nós estamos aqui a tocar, até à separação que lhe está agora a acontecer, ok? Porque se nós não temos estes momentos de recapitular e ressignificar, revalorizar de uma perspectiva mais positiva aquilo que nos aconteceu, o que vamos fazer é vamos levar para as novas relações, sejam elas mais duradouras, menos duradouras, vamos levar. Então, estes momentos de separação são um convite a vir dar todo novamente o foco à nossa individualidade e perceber, olha, mudei não só porque isto aconteceu, este evento que é traumático, uma separação é um evento traumático, mas é também um rito
de passagem. Ou seja, e os ritos de passagem o que nos dizem é nós morremos nesta vida, que é uma transformação, e portanto estamos aqui a renascer para algo novo. Então eu vou, agora que só me tenho a mim, vou fazer toda esta retrospectiva. E vou então ver onde é que eu estava a ver de um lugar de sombra e vou curar. E curar é de facto ver que não havia assim tão mal. Ou, pois, de facto eu não tenho muita experiência, eu não sei muito bem o meu corpo, sempre foi os parceiros que fizeram, sempre foi o outro que tomou a iniciativa, então bora lá ver. Esse ponto é muito importante, porque repara, quando eu tenho medo de não ser boa com novos parceiros, de não agradar, daquilo não ser bom, então é porque eu trago algo já deste meu passado, senão isso não me vai passar pela cabeça, não é? Espera lá, se sempre correu bem, embora de maneiras diferentes, eu agora não vou pensar isto, ok? Portanto, mais uma vez, há aqui uma componente emocional, mais do que propriamente física e sexual. Porque o sexo, numa perspectiva animal e orgânica, ele só precisa de atração química. Ele não precisa de mais nada. E, parênteses, a atração química, ninguém descobriu a fórmula, tá? Malta? Portanto, é mesmo aquele domínio do mistério que a gente só sabe quando tem e quando não tem. Ok? E é curioso que pode-se ter e deixar de ter, não é? Pode-se ter e deixar de ter, Oh, sabes? E há muitas mulheres, fruto de processos de separação, que também me fazem esta pergunta. Achas que pode vir a haver atração sexual por alguém que eu sinto um carinho e uma amizade? Ou seja, elas começam os dates, mas percebem a tal cena. Até pode ser um bom homem, até fluímos bem, até gostamos das mesmas coisas. Opá, mas eu não senti. Não senti. E o que eu respondo muitas vezes é ver quão definida ela de facto está, e aí, ok, não deu, ou se ela está a julgar este homem precisamente ainda de um lugar de medo. Parece que não há atração, mas ao fim e ao cabo aquilo é uma sabotagem. Pode Porque isso também acontecer. acontece bastante. Está a vir uma cena bem estranha. Pode acontecer nós não nos interessarmos por homens interessantes porque temos um padrão de relação doentio com homens desinteressantes ou às vezes desinteressantes pode ser no sentido de agressivos, instáveis, Claro. manipuladores, e portanto, como eu sei estar com este tipo de homem, que são umas bestas, alguns, não é? Eu não sei estar com homens que não sejam assim. Completamente. Olha, eu tenho desde janeiro um programa de subscrição mensal com mulheres, que é o Clube O Mel da Deusa. Portanto, nós começámos em janeiro, temos só 3 meses, e precisamente agora no mês de março, a propósito de uma prática mensal que eu deixo lá sempre no clube, precisamente para trazer consciência, e depois vamos falando, fazemos cada um exercício, e depois vamos dando feedback e recebem a minha mentoria. Está mesmo o tema muito vivo, precisamente disso, que é o quê? Nestes processos de separação e de relações que tiveram o seu termo, estamos tão habituadas também a narrativas de não era aquela pessoa, mais uma vez uma relação que não trouxe aquilo que eu queria, no negativo, no contraste daquilo que eu quero, que depois, quando eventualmente aparece, eu já testemunhei, e agora no clube já houve mulheres a reconhecerem, são elas que sabotam. Porquê? Porquê? Assim, lá mesmo a raiz do tema. A raiz do tema é isto, temos tanto medo de não ser amadas, ou de perder, até se somos amadas de início, mas depois perdemos esse amor, e a dor disso é tão fraturante que nós inconscientemente escolhemos aquelas relações que não vão dar e que ao fim e ao cabo, se acabarem, é chato, custa, sim, é traumático, mas não é ao nível se perdermos realmente o tal homem ou mulher realmente interessante, realmente parceira e uma relação realmente saudável. Então, repara, nós vimos ainda de uma grande escassez, seja económica, não é? Porque literalmente as nossas gerações, quer dizer, os meus avós passaram fome, não é? Fome. É as necessidades básicas de Maslow, ali mesmo a base da pirâmide. Para aqui um contexto de abundância, ou seja,
não é? Quando nós estamos no nosso desenvolvimento pessoal, nós começamos a ouvir bastante este conceito de abundância, prosperidade. Então, ele aplica-se também ao amor, percebes? Só que as relações que não correm bem e que têm problemas são relações onde nós estamos a encarar precisamente no tópico da escassez. E a monogamia também vem muito daí. A monogamia é muito uma questão cultural. Ela, de facto, não é biológica, ela não está na nossa biologia. Ela é um mecanismo de controle desta sociedade. Sim, sim. Dos tá? bens também, E dos materiais. bens, sim, é económica. A monogamia serve um modelo económico, percebes? Não estou a dizer que não a podemos ter, entendes? A questão é, não é o único modelo certo e sagrado, entendes? Pronto, e isto ajuda-nos também para o tópico da infidelidade a que já lá vamos. Então, repara, mais uma vez, o processo de separação é ótimo para ajudar quem se lança nos novos encontros a ficar com um retrato mais fiel, a sentir na pele, espera lá, aquilo que a Mafalda disse, ou aquilo que a Tamar também disse que é uma possibilidade, realmente eu começo a perceber que é mesmo verdade. Eu estou a bloquear a entrada deste homem na minha vida, não é? E depois, quando há filhos, isto depois também muda muito. O que é sentir atração por um homem? Eu ouço muito esta coisa de os meus filhos têm que ser muito aceitos pelo homem, os meus filhos têm de gostar do homem. Ou seja, isto já não tem nada a ver com atração química e sexual, não é? Mas temos que ter em conta que isto entra. Então, o que eu acho é, mais uma vez, não é uma resposta, uma fórmula única, é acompanhar estas pessoas que nos procuram a perceber qual é o seu perfil, o que é que elas têm naquilo que eu chamo o seu checklist. Porque é aquela história, um barco que anda sem rumo, aonde é que ele vai ter? Não é? Ele não sabe, ele chega lá, até pode ser uma coisa muito boa, mas como ele não predefiniu aquilo, não. Então nós temos que ter aqui um perfil, coisas que eu digo, estas são inegociáveis, estas vai depender, e estas, olha, a vida que surpreenda porque eu realmente não faço ideia. Isto já é um bom checklist. Quais são os meus inegociáveis, entendes? E pode ser isso. Agora, quando uma mulher diz que os filhos não sei o quê, então olha, temos que descer aqui as expectativas quanto à vida sexual, porque a vida sexual não tem a ver com os teus filhos. Claro que ajuda um bocadinho a nós acharmos aquele homem mais atrativo que os outros, mas só num primeiro momento, depois não, como é óbvio, não é? Porque o que nós temos que ter aqui presentes é o que a vida sexual precisa é de eu, enquanto adulta, ser humano adulto e mulher, neste caso, se é a minha identidade, a minha orientação. Não é a mãe, a profissional, a filha, a amiga, é a mulher. E, portanto, se eu no meu checklist não tenho coisas que correspondam à mulher, mais cedo ou mais tarde essa atração vai acabar. E ao fim e ao cabo essa atração só estava a dizer-me que então esta questão dos filhos é realmente muito importante para mim. Então se calhar eu nesta fase não posso querer que venha alguém para mim, porque eu de facto estou a pôr os meus filhos como prioridade. Isto está tudo certo. Ou então vem alguém para mim no sentido de integrar logo na família, porque eu posso ir tendo relações fora do contexto familiar, encontros que vou tendo com alguém com quem me sinto bem, com quem gosto, e não tem que ser forçosamente para trazer para a família. Pronto, só que isso, eu não sei, era isso que eu ia dizer, eu não sei o que é que tu sentes, mas a malta projeta muita coisa logo. Mas é porque se está muito à procura disso, está-se muito à procura da compensação, da segurança, tem que ter outra vez a segurança, ter outra vez aquela pessoa, ter outra vez, e tem-se muita pressa para voltar a ter uma família aparentemente intacta e uma família aparentemente tradicional. E para mim, sim, isso para mim, tudo o que tu acabaste de dizer, está na origem dos segundos casamentos ainda terem uma taxa de divórcio ainda maior do que os primeiros. Porque não houve o aproveitamento consciente deste espaço, não é? Que é basicamente, eu saí de um comboio, que foi a minha última relação, e eu já estou a ver o novo comboio, que é a nova relação que eu quero ter, e eu entro quase que derrompendo. Eu tenho que ficar na plataforma ainda
não é? Porque passado e futuro têm mesmo que ficar mais separados. E essa Isso é preciso plataforma, tempo. desculpa, Tamás, acho que me estou a entusiasmar também. Não sei se é que as minhas hormonas a começarem a subir com esta conversa toda. Mas essa plataforma não tem que ser no celibato. E acho que as mulheres vão do tudo ou nada. Que é, ou estou numa relação séria, então tem que ser. Ou então fico aqui muito celibatária e não tenho mesmo relações nenhumas com ninguém, nem sequer comigo própria, do autoprazer, Pronto, como tu estavas exatamente, também a referir. exatamente. E não tem que ser assim, não é? Não, não Não, tem que ser assim. não. E isso também não quer dizer que tenhas que ter relações impulsivas opá, sempre a mudar de parceiro, porque pode-se ter uma relação consciente nessas condições, de ser um parceiro sexual, de crescimento da intimidade e não propriamente um parceiro romântico ou o padrasto dos nossos filhos, não é? Completamente. E sabes o que acontece? Acontece coisas desde essa pessoa que de facto não é parceiro romântico, não quer, não nada, e a mulher mantém os encontros sexuais também porque lhe traz satisfação. Essa pessoa até pode ajudá-la depois no momento da sua profissão, até pode, sabes, é isso, ele pode fazer parte da aldeia, apenas não faz numa perspectiva romântica e de relação a longo prazo. E nós pomos logo uma grande cruz, geralmente, não é para o pacote todo, então não serve, eu vou entrar no jogo durante um bocadinho, mas eu daqui não vou, lá está, vou fechada e não vou fazer nada. E uma coisa também que eu falo muito é... porque escuto das mulheres, nesse tipo de relações eu não consigo abrir o coração. Eu não me entrego realmente. E aí o que eu pergunto é, eu sou super a favor dessas relações mais casuais, mas quando a gente as vive a 100%. Claro. Tipo, eu Claro. vou lá para ter prazer. Claro. E se der, melhor, mas é uma perspectiva super egoísta, entendes? E repara, também está provado que a libido da mulher, ela é egoísta. O que é que isto significa? Que nós aumentamos a nossa libido e o nosso prazer ao perceber que estamos a ter prazer. E parece que os homens é ao contrário, não é? É ao Parece que aumentam contrário. quando notam que estão a Quando dar notam que prazer. estamos a ter prazer. Portanto, isto é muito bonito, não é? E nós, lá está, devido a estas crenças e estas expectativas que pomos de género, relacionais e afins, estamos a baralhar uma parte que a natureza nos deu assim de bandeja, claro que para nós melhorarmos, porque não andamos aqui só a funcionar com base no instinto, mas o que acontece é isso, é desvirtuarmos aqui uma série de coisas. Portanto, a minha questão com os dates casuais é, vai e aproveita ao máximo. Óbvio que numa primeira vez ainda não estás muito confortável, ainda não há aqui um nível de confiança, mas ele também só se vai dar, não é pela compatibilidade física, é pelo que tu lá estás de coração. E coração não significa amor. Significa eu vejo-te e tu vês-me. Não é? Diz autenticidade. E depois podemos falar, como já me aconteceu a mim, uma relação que eu tive mesmo mais desconectada, mais com as coisas muito bem definidas, é mais físico, é mais físico. E um dia eu chego e a minha cara estava alterada e esta pessoa teve a abertura, e lá está, outra componente muito importante do erotismo, a curiosidade, o interesse. Ele percebeu que a cara estava diferente. E em vez de dizer, ui, isto não é cara para date, tchau, fica para outro dia, não, disse, hoje vens com uma cara diferente, passa-se alguma coisa. E eu também dei o passo de dizer, mesmo quando eu sabia que aquilo não era para nós desenvolvermos uma relação, mas já que eu estava ali, lá está, é a tal intimidade emocional que se pode ter, que só melhora o sexo, em última análise também. E eu sentir-me, fui tratada como um ser humano, não é? Pronto, então eu disse, portanto, eu nesse momento estava a passar uma situação e o pai desta pessoa é advogado e ele deu-me um conselho. E disse, olha, se isso piorar, é bom que tires fotografias, não sei o quê, guarda, e se for preciso, eu falo com o meu pai e vocês trocam ideias. Sabes? É isso que eu estava a dizer, uau, que bom, não é? Portanto, houve ali uma ajuda, houve ali um interesse, e obviamente que isso conectou. E posso dizer que, passados 8 anos,
essa pessoa ainda está na minha vida, não nesse sentido, mas é alguém em que eu confio, que me quer bem e que eu sei que ele sabe que eu quero bem, e às vezes é preciso alguma coisa e Estão lá um para falamos o e outro. ajudamos. É alguém que me incentiva imenso nas redes sociais, Tão sabes? lindo, tão Estás lindo. lá, não sei o És a quê. maior! E é aí Yeah. que eu vejo a aldeia, percebes? Uhum, uhum. Opá, parece que não, até nos meus momentos mais inconscientes, porque eu fiz sempre a escolha de não, abre, não, estou aqui, estou agora, porque quando tu estás no teu corpo, tu estás no aqui e no agora e tu Uhum. ajudas que a tua cabeça não te sabote, Yeah. percebes? Só quando nós pensamos muito, Pois, porque não vais lá para aquelas coisas muito cognitivas, não é? Para aqueles esquemas cognitivos que arranjamos para nos proteger tal e e qual, para. portanto, e o que eu noto nas mulheres, o medo vem disto, o medo vem de, para mais, parece que isto é um jogo e eu não sei jogar este jogo e porque não tenho experiência. Por outro lado, medo porque, opá, eu sei, não é? Que eu sou do domínio do romântico e da relação e, portanto, eu vou ficar magoada, eu vou ser magoada neste estilo de relações mais frias, mais desconectadas. Olha, são relações casuais, mas elas não são necessariamente frias nem não sei o Frias, quê. yeah. Portanto, mais uma vez, é muito preciso nós escutarmos a nós mesmas. Que história é que nós estamos a contar acerca de uma coisa que é só casual? Nós fazemos logo um filme Uhum, e é aí yeah. que eu apanho as pessoas. E é aí que eu posso depois fazer alguma coisa porque, ok, não, estás a pôr aí carga a mais que não é, não. Está-me também a surgir agora, Tamar, aqueles dois pilares que falaste no início, não é? Do amor e do erotismo. Como nós também temos entre nós uma parte nossa que é mais romântica, que também procura, mas temos a outra parte nossa que não é assim tão romântica, que quer mesmo é chegar e que aquilo aconteça e que seja muito bom. Mas nós temos dificuldade de integrar as duas. É como se tivéssemos que escolher uma, não é? Ou bem que sou romântica, é como, como é que é? A lady na mesa e a louca na cama. E para nós é difícil ser as duas coisas. Também me parece que não fomos muito ensinadas a usar essas duas nossas partes e temos que escolher uma ou outra. E na verdade, a grande maioria de nós tem as duas coisas juntas. Treinou foi pouco uma delas, não é? Uhum. Qual é aqui a grande questão? Tem de se apagar a cuidadora. Eu voltei recentemente a Portugal, então estou assim novamente mais disponível para ouvir as amigas e já está, tipo, toda uma densidade de problemas, pronto, faz parte da vida, mas é do Uhum. estilo. Porque eu andava super. Não se passava nada quando tive quase 2 meses fora, não é? E de repente é isto, é claro, são as tuas melhores amigas, tu ficas também abalada por elas não estarem bem. E Uhum. portanto, isso faz com que a gente não esteja tão no mood. A vibe não é só do papá-mamã, é nós a sermos cuidadoras em todas as áreas. Nós temos Ah, mesmo ok, que deixar ok. esse papel, Ok, percebes? ok, agora estou a É perceber. aquela que quer Ah, sempre ajudar e depois fica sim. preocupada com a amiga e depois ainda chega a Ah, casa e ainda liga à outra, opá, vai lá, eu para a semana não posso ir ter com ela, vai lá se vais tu. sim, Sabes, tá. este Yeah. tipo todo, cuidadora do mundo, Hum, que é lindo e maravilhoso, e é por isso que as mulheres são tão especiais e tão necessárias para o mundo, mas não pode ser 24/7, uhum. porque Yeah. isso, cuidadora e egoísta, não funciona. Pois, É yeah. aí que entra esta questão. O ser Uhum. egoísta Do, é au- do, algo yeah. que, por exemplo, motiva, isto também já está estudado, é o que motiva a mulher a ter um caso extraconjugal. É, Uhum. eu não tenho laço nenhum com esta pessoa, eu não tenho que lhe fazer o jantar, eu não tenho que me preocupar se ele tem um problema. Não, eu venho aqui, é isto, meia hora e sigo Feito. para a minha vida. Uhum. E Uhum. conheço várias mulheres bem na vida com esta situação, porque ainda não integraram. É a tal Uhum. coisa, espera, eu ainda não consigo fazer isto no meu seio familiar, mas olha, acho que evoluí porque consigo, eu estou a descobrir o que é isto, estar só para mim, de pensar só em mim, de etc e tal, não é? E elas literalmente dizem, voltam ao carro, entram no carro e volta, tipo assim, em bloco, o papel. E elas percebem como, ok, o erotismo corta, ela volta a entrar naquilo, só que o que é que Impressionante. ela leva? Ela leva a memória. Yeah. Pera, mas eu agora eu tenho esta, é um personagemzinho aqui que eu tenho,
e que existe, não é? Não é imaginário, existe, porque eu ainda há uma hora atrás estava ali, ok? Pronto, então isto é muito importante de garantir na mulher. Os estudos depois dizem que o homem, o que procura mais, num caso extraconjugal, não é o sexo. É a atenção e a disponibilidade emocional. Que sabes, a história da mãezinha e do paizinho também tem que se ter cuidado, porque eu também ouço muitas mulheres magoadas com eu fui a mãezinha e agora nunca mais e etc. Mas espera, há maneiras de ser gentil, amorosa, compassiva, nutridora, de um lugar de adulta. E isso é fundamental, não é? Agora tu não vais ser a bruta, a independente, a autónoma, tu estás com um problema, resolve por ti, que eu não ando cá para... Não, não é? Não. Então, mais uma vez, como é que se traz aqui consciência a isto? É perceber, ok, eu estou num destes extremos, então eu a partir de agora vou dar passos e sem problema de errar e de voltar atrás, porque nunca se volta atrás, vou dar passos mais conscientes de como é que é fazer este papel da cuidadora de um lugar de adulta. Porque eu não posso falar com o meu parceiro ou com a minha parceira como falo com os meus filhos. Não é esse. Não é esse o papel e a função. Tão importante o que acabaste de dizer. Ok? Então é isso que os homens precisam, é serem vistos. Porque o que é que também muitos casais me dizem no pós-parto? Que ele deixa de existir. Assim, ele diz, eu não sei qual é o meu papel naquela casa, porque ela não me quer, eu não sou bom o suficiente para cuidar dos filhos, de maneira nenhuma, porque não faço bem as coisas, então eu acabo por ir para a PlayStation. Mas depois, estou na PlayStation, sou uma aberração, sou um desinteressado, etc. e tal. Eu só preciso que me guiem, que me digam o que é para fazer. E, portanto, inclusive no sexo, é isto, o homem estar super disponível, diz-me como é que queres que eu faça, porque em última análise eu só te quero ver feliz. Okay? E nós, quando estamos muito nesta cuidadora pouco saudável, somos muito injustas e até arrogantes porque achamos que sabemos tudo e que sabemos melhor. Percebes? Então, mais uma vez, é aqui ok. A origem, a fonte está correta, mas depois a maneira como eu na prática faço, não pode ser assim. Então, o que eu pensava que nós íamos dizer, portanto, e que é importante reforçar é, então, como é que isto acontece? Lá está, a mulher e o homem precisam de ter tempos separados, de facto, porque manter este erotismo tem muito a ver com eu e a relação comigo, e como é que eu sou com as minhas amigas, ou como é que eu sou com os meus colegas de trabalho, ou como é que... Eu sou mais para o brincalhona, eu sou mais para o sério, eu sou mais calada, eu sou mais tagarela, e expressar quem eu sou, naturalmente, sem expectativa de agradar, de conquistar, de receber a medalha de melhor comportamento, o que for, não é? Portanto, desfrutar isto da experiência humana e depois chegar a casa e ter a curiosidade, tal como este meu parceiro teve, de que cara é essa hoje? O que é que descobriste hoje do mundo? O que é que... Então, contarem a partir do presente, do dia presente, e não, que é uma coisa também que se cai muito e que mata o erotismo, que é o nunca e o sempre. E eu também já tive isso numa relação bem duradoura e foi terrível, que era, então como é que foi o dia? E a resposta que vinha do lado lá é, mais um dia, já sabes como é que são. É sempre assim. Ou eu chegar e assim, então, queres saber como é que foi o meu dia? Não, já sei, não é? O nunca, o sempre e o já sei tudo de ti. Não. Isto mostra que as pessoas estão num estado de acomodação e literalmente estão há 10 anos lá atrás. Então, muitas vezes, não sei se já te aconteceu este comentário, não é? Ele mudou ou ela mudou, já não é a pessoa com quem eu casei. Claro. Nem tu. Claro, agora a pergunta é aonde é que tu estavas quando esta pessoa mudou? Para não teres visto. Tu não estavas lá.
Então, esta história do perguntar e do querer descobrir, sem nós termos noção, é o que está a alimentar o pilar do erotismo. Não é só coisas sexuais, não é só trocar mensagens picantes, não é só comprar uma nova lingerie, sabe? Isto é mais, ajuda também, é uma componente mais sexual, mas o erotismo, numa consciência mais alargada, tem a ver com isto: interesse, curiosidade. Não fazer a história da rotina, por exemplo, um dia, eu gosto muito de dar este exemplo, um dia, se eu com o meu parceiro, assim que vejo uma mensagem, uma chamada não atendida, devolvo a chamada logo, ou melhor, se eu atendo sempre, fazer ali um dia de uma brincadeira, assim, não atendo. E só vou devolver meia hora depois. Isto é sair do casal funcional. E depois ligo, e se a resposta é, então, o que é que Mas há malta estavas que vai a logo fazer? panicar, há Ora malta que vai bem, logo pois, mas panicar. aí, amigos, têm problemas sérios de possessividade, de ciúme, de insegurança. E aí, lá está, estamos na tal escassez que não sabemos, porque outra coisa que o erotismo precisa é disto. Separação é também este espaço. Separação não é só estar afastados durante o dia ou durante o fim de semana. Porque se nós estamos afastados durante o dia, mas eu estou sempre a dar provas de estabilidade, não alimenta nada. E muitas vezes então, o que é que estavas a fazer? Se eu disser, conte mais logo, já alimenta o suspense e o mistério, que são outras qualidades do erotismo. Tão giro e tão simples, não é? E tão simples, e obviamente que não é para trazer insegurança à relação, porque depois Claro, até nem posso. imaginas. Agora, se isto traz problemas, porque o humor é outra característica, e daí que é preciso a tal espontaneidade, a tal aventura, a tal. E mostrar ao outro que eu tenho vida própria. Porque, de facto, nesta relação, o que também me aconteceu é eu própria comecei a já não ter vontade de perguntar coisas, porque esta pessoa estava-se a tornar aborrecida para mim, não é? Estava lá, mas... Então, trazer aqui esta componente é super incrível. Desafiar o outro para fora de uma zona de conforto, sabes? Bora fazer um workshop de tango ou de não sei o quê, quando alguém não gosta de dançar. Ou seja, introduzir aqui algo que vocês voltam à estaca zero e riem. Sim, faz disparates e E não é tipo, se... que horror, sou Ih, mesmo mal trapalhão. nisto e trapalhão, mas depois vão jantar e porque a música foi gira, e porque viram casais ali todos elegantes e a dançar super bem, percebes? É nós também Ou cada um foi treinar alimentarmos com outro par e eu com vi-te a outro dançar com outra par, pessoa. exatamente. Está a Mas ser como tão tu bom. dizes e bem, meu Deus, isto Há muitas malta que vezes panica gera... mesmo. Sim, muito Pois, medo, não é? mas aí, Muito medo. exatamente. Ai, Tamar, está tão bom. E está tão Olha, longo, temos que está ir. longo, exato. Eu só queria mesmo deixar aqui uma mensagem da questão da infidelidade, porque era Ok, o boa. outro tópico que tu deixaste. Sim, mais o tal de pessoas que ficaram com muita vergonha por terem acedido e alinhado em coisas que de facto para elas não mexeu com a integridade delas e com a sua autoimagem e que ficaram, não temos muitas pessoas, mas temos algumas e que se sujeitaram, lá está, porque achavam que o sexo é que salva o casamento e sujeitaram-se a coisas que de facto não as deixa bem com elas próprias. Certo. Agora, o que é que entra aí? Entra muito a cultura judaico-cristã, não é? Da autoflagelação, dar assim chibatadas nas costas e pôr tudo em contexto, que é o quê? Aconteceu, passado, nunca tinha feito tal coisa, nem concebia a fazer tal coisa. Isto faz com que eu fique mais alerta, ou seja, parece difícil, mas afinal é fácil eu extrapolar os meus limites e as minhas fronteiras pessoais. Então eu tenho que cuidar mais disto. É uma aprendizagem. A outra aprendizagem é, olha, isto realmente não é para mim. Então, a uma próxima vez, eu já vou saber identificar melhor aquilo que é que me está a ser proposto e vou dizer muito mais naturalmente que não, porque realmente aquilo não é para mim, não me faz sentir bem, não me identifico, até fico com vergonha de quem sou, não me representa, portanto, não volta a acontecer. Mas agora lá está. Isto vem de uma base de autoestima saudável.
E, portanto, mais do que ficar a pensar nesta componente do que é que eu fiz sexualmente, que é tão perverso, que é tão etc, tarará, eu vou pensar como é que está a minha autoestima. Porque eu até posso fazer tudo o que a sociedade diz que é perverso, que é imoral, desde que seja com consentimento entre adultos. Não há qualquer julgamento que possa entrar. O único aferidor é: gostei disto, senti-me bem, fui respeitada e respeitei, então eu não devo nada a ninguém. Porque é tal coisa, nós vivemos tempos em que estes temas da intimidade e da sexualidade devem cada vez mais vir à praça pública, e mais uma vez, tão bom que haja este teu podcast, é mesmo serviço público, mas a nossa intimidade só a nós diz respeito. Portanto, ela não é para ser julgada, seja por quem for. Há aqui esta questão, não é? E obviamente que para eu melhorá-la eu devo falar com profissionais em quem confio, mas lá está, são profissionais que não vão julgar, que não vão dar uma resposta única, uma solução, portanto é tudo um processo. Sim. Se isso acontecer é um grande sinal, é um grande alerta, é uma bandeira vermelha de parou. Provavelmente este profissional não é a pessoa certa para me ajudar neste caminho que eu quero fazer. Exatamente, porque repara, neste ponto da infidelidade, olha o potencial que ter uma relação extraconjugal tem para esta mulher que não sabe o que é ser mulher, que não consegue ser egoísta e de repente descobre isto. Portanto, não é julgar o caso extraconjugal, é focar o que é que ele te está a trazer e porque é que tu continuas a alimentar, que é consciência, que é para depois poder decidir, já alinhada com aquilo que eu quero, se eu quero continuar ou eu não quero continuar. Não é? E como é que a mulher faz quando foi o ex-companheiro que teve uma relação extraconjugal e que se faz sentir demasiado fragilizada e com muitas inseguranças, embora eu acho que já respondeste. Sim, há outro ponto muito importante, que é: cada relação é uma relação, é única. E vamos começar, e vamos voltar ao início, que é: ninguém nos pode dar tudo. Então nós temos mesmo, eu sei que isto custa horrores, mas nós temos mesmo de alargar aqui a nossa consciência e ver: isto não foi uma troca e isto não é porque eu não sou a pessoa. Não sou. Não, isto muitas vezes, e também pode não ser, mas muitas vezes é isto, foi em busca de algo que estava a faltar e que até a responsabilidade pode não ser minha, porque eu nem sequer sabia, porque se a pessoa não me contou, eu posso não saber. Portanto, ponto número 1, muitas vezes é mais em função do que se passa com aquela pessoa do que propriamente de mim. E cada relação é uma relação, então não tem comparação. Isto, sabes, tu ouves muito por parte do poliamor. Em que literalmente as pessoas dizem que a motivação para ter vários parceiros ao mesmo tempo é que as pessoas são únicas. E ao serem únicas, trazem componentes para esta relação únicas. E elas gostam de conjugar tudo isto. Então, ao fim e ao cabo, é isso. Foi em busca de algo. E que os contratos de casamento, a malta esquece disto, mas é muito saudável não fazer os votos, quem casou pela igreja, fazer os votos só naquele dia lá em 1998, mas, por exemplo, ter o ritual de anualmente verem, ok, o que é para cair, o que é para acrescentar, porque esta história do na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, isto é altamente genérico. E como se vê, promete-se e depois não se cumpre, numa série de casos. Vamos ser mais específicos. Sim, se calhar nós continuamos monogâmicos, mas há aqui qualquer coisa na nossa relação que se calhar precisa da entrada de outra pessoa. Eu preciso de um espaço. Por exemplo, isto acontece muito com mulheres que namoraram com o coleguinha do secundário ou da faculdade, casaram com ele, portanto o primeiro, ok, e chegam ali aos 40 e o casamento até está bem funcional, mas também bem no amor, só que está-lhes a faltar ali aquela coisa. Como assim eu só tive um parceiro?
a relação entrou numa rotina, eu estou a ir para uma idade já mais madura, eu não quero acabar os meus dias só com um homem. E eu tenho casos bonitos, são poucos, certo? Casos bonitos em que isto foi falado e o homem, a torcer-se todo, diz: então vai lá, se precisas disso, se a nossa relação pode melhorar, então vai lá. E na esmagadora maioria dos casos, não, em todos os casos que eu acompanhei que a relação estava bem, a relação extraconjugal não abalou nada. E estes casais estão juntos, porque ela precisava de resolver isto, entende? Então, quando o outro, lá está, é a tal individualidade, quando o outro entende que, ai pá, isto, não sei o que, está-me a custar arroz, mas isto é uma cena dela, é dela. E que se calhar se ela transpuser esta situação, a nossa relação vai melhorar. E eu quero-a. Isto é a mulher da minha vida. Yeah. Percebes? Então há tanto potencial nesta questão, chibatar-nos e acharmos que somos a primeira bolacha do pacote, a mais fraquinha, a mais toda partidinha, não ajuda. Yeah. Ou que somos a última que é só porque não tem mais nenhuma para comer e fica aqui com esta bolachinha do fim. Também não é fixe. Nada. Mais uma vez, a autoestima. Nós somos todas únicas, especiais, e relembrar o início da relação. O que é que nos era dito? Nós continuamos a ser essa mulher que atraiu essa pessoa, neste caso estamos a falar muito de relações heterossexuais, mas aplica-se a qualquer género. Nós somos. Agora, quão estamos desviadas dela. Yeah. Nesta ideia de também precisamos diversificar, sentir relações diferentes com pessoas diferentes, estava-me a surgir, mas nós também somos muitas pessoas, eu também consigo ser muitas pessoas diferentes, sendo eu mesma. Mas às vezes também temos medo de entrar em papéis diferentes porque parece que estamos a ser pouco sérios e pouco honestos e pouco consistentes com a pessoa que nós somos. Não sentes que também há esta cena? Porque às vezes também sinto em mim o potencial de ser coisas diferentes a cada momento. É muito giro nesta fase da minha vida estares a colocar esta questão, porque essa é uma das minhas bússolas principais mesmo, sabes? Eu definho se eu estou muito tempo num único papel. E isto para mim, agora que tu falas, mas eu não ia falar disso porque muitas vezes eu acho que isto é só um traço pessoal, mas a questão é que não é. E lá está, e para o erotismo é fundamental. E nós somos de facto essa diversidade e essa riqueza. Por exemplo, se tu vais a uma consulta de astrologia, tu vês logo ali 12 fatias. E aquilo expressa as nossas áreas de vida. São 12. Então, é natural que nós não só tenhamos um papel para cada uma dessas áreas, como mais. Yeah. Não é? Porque uma coisa é eu ser mãe, se calhar mais protetora, quando a minha cria está com 3 anos, e depois se calhar chega à adolescência e para mim ser mãe, no papel certo, é começar a dar-lhe autonomia, ele que abre as asas, etc. Portanto, a questão está aí, e o que acontece é o medo e esta escassez e esta sociedade tão automatizada faz com que a gente ache que o certo é ficar presas no determinado molde que é o certo e que depois lá está, pode dar medo. Se nós começarmos a ver, espera lá, olha todas as outras coisas que eu não estou a nutrir, a regar, sabes onde é que eu aprendo muito? Em que momentos é que eu aprendo muito? Quando eu atendo mulheres menopausa e depois, que é o quê? É a recuperação destas áreas de vida. E, portanto, o que eu digo às mais novas, eu incluída, porque é que eu digo que eu aprendo muito, é, ok, como é que eu posso, estou muito mais ocupada que elas, não é? Como é que eu posso, pelo menos, pôr um bocadinho? Para depois não ter que ser esta recuperação toda, porque, aliás, não sei sequer se vou estar viva. Elas estão a fazer o processo. Mas se eu não chegar até lá, eu vou com estas fatias todas desertas, todas secas. Então que estas mulheres, e é por isso, mais uma vez, o reforço da aldeia. É tão bom quando nós contactamos com mulheres mais novas, mulheres mais velhas,
porque elas vêm lembrar os papéis que nós temos. Sabes o que é que as mulheres mais velhas me dizem? É isso, ai, estou a recuperar, estou a relembrar a jovem, porque tu estás a falar de coisas que eu já passei e que pronto, e que estavam aqui arquivadas, e de repente eu estou a viver contigo esses dilemas, essas situações que tu estás a E nós com as mulheres mais velhas também conseguimos antecipar, olha, como será daqui, quando lá chegarmos, se calhar menos surpresa, menos angústia, menos porque, ela já me tinha dito isto. Já tinha a dor e o sofrimento pode vir à mesma, mas a recuperação, porque é isso que a consciência nos traz de presente, a recuperação dos processos é mais rápida e é mais eficaz no sentido de trazer mais qualidade, e não ficamos tanto tempo no lodo, não é? Porque já tivemos umas referências, é muito interessante. Respondiste. Pronto. Coisa, que bom, que nem que sei bom, como muita coisa, agradecer, porque muita coisa. Isto foi serviço público que acabaste de fazer. Acho que deste muitas consultas, muitas mesmo, tenho a certeza, e tenho a certeza que ajudaste muitas pessoas a pelo menos agora terem assim um farolzinho. Tamar, muito obrigada. Olha, pessoal, sintam-se sempre à vontade para entrar em contacto comigo, se quiserem esclarecer alguma coisa, deem-me feedbacks do que é que sentiram, se não concordaram também, estou assim, gosto mesmo, comunicação para mim é fundamental, porque lá está, é também relação. E podem sempre contactar-me, sobretudo através do meu website. Eu sei que vocês estão muito agarradas às redes, faz parte, é moderno, mas nas redes eu nem sempre consigo gerir o fluxo todo de mensagens. Então um e-mailzinho é assim aquele formato que eu consigo prestar toda a atenção. Tá? Sintam-se mesmo à vontade. Bom, eu vou pôr o teu website na descrição do episódio. Muito obrigada, Mafalda. Adorei as perguntas que fizeste, foram assim mesmo pertinentes e de certeza que vão ajudar imenso a vossa comunidade. Muitos parabéns. Obrigada. Muito obrigada.